significa sabedoria para você? Conhecimento. Conhecimento, leitura, tudo que está acontecendo no momento. Ter sabedoria para auxiliar outra pessoa, para se ajudar a si próprio nos momentos mais difíceis. Sabedoria, sei lá, inteligência, né? Eu acredito que é aquela que não precisa as pessoas vivenciar o mundo de hoje, mas saber como viver, por exemplo, né? Olha, para mim a sabedoria tem vários sentidos. Eu não sei qual o seu sentido que você quer falar. Sabedoria para mim, de um modo geral, é ser uma pessoa inteligente, tá? Ser inteligente, saber conversar, saber lidar com as pessoas. Não confundir sabedoria com acúmulo de conhecimento, sobretudo acadêmico. Não é isso, né? Porque uma pessoa simples, uma senhora, um homem simples, por exemplo, do campo, para usar essa imagem, pode ser uma pessoa sábia? Claro que pode. A falta de sabedoria pode trazer consequências? Infelizmente, do que estamos assistindo hoje, né, de guerra, de conflitos, no mais diversos níveis, né, eu acredito sim que é a falta de sabedoria e que essa falta de sabedoria ela pode estar na base, por exemplo, da intolerância, do fechamento com relação ao outro que é diferente de mim, que age diferente de mim. Toda sabedoria é essencialmente má? Não, dizer que toda a sabedoria humana é má, não. Neste sentido, eu sou profundamente otimista com relação ao ser humano. Eu parto de uma visão antropológica, vamos dizer assim, otimista. Na minha fé cristã, católica, eu acredito que fomos criados por Deus e que em todo ser humano existe um fundo de bondade, né? Mesmo lá onde esse fundo de bondade ele está assim, de uma maneira, vamos dizer assim, maculado, apagado, que são esses horrores que nós vemos por aí. Então, nesse sentido, toda a tecnologia, a ciência desenvolvida pelo ser humano, ela não é em si ruim. Ela pode ter um uso mau, mas não é ruim. Por exemplo, internet, a tecnologia que nós usamos hoje, meios de comunicação, em si, tudo isso é bom. Isso é fruto da inteligência humana, dessa sabedoria, vamos dizer, do ser humano. Agora, pode ter um uso ruim, obviamente. A sabedoria do homem vem do alto? A sabedoria, ela está muito relacionada com esta ação de Deus na pessoa, né? De acolher a graça de Deus, a inspiração divina, para também que ela seja uma pessoa justa, que ela haja de uma maneira justa. Então, a sabedoria, para nós cristãos, por exemplo, ela tem a ver com esta ação de Deus na pessoa. A falta de sabedoria pode trazer aspectos que não sejam tão bons? Essa ausência de Deus, ou do Espírito de Deus, isto sim pode levar a inveja, a cobiça, a essa perpetuação do mal no mundo. Porque essa questão do mal, né, a pergunta, se o ser humano é bom, se nós acreditamos que ele é bom, criado por Deus, por que o mal existe no mundo? Por que as pessoas agem de uma maneira má? Bom, essa é uma pergunta muito antiga, né, que nos leva a diversos níveis, lugares, mas em todo caso, basicamente, é fruto da liberdade humana. Da minha perspectiva, da minha crença religiosa, eu acredito que Deus está agindo naquela pessoa, naquele homem, naquela mulher, mesmo que de uma maneira misteriosa, mesmo que essa pessoa ela não tenha consciência disso. Então, não daria para separar. Uma coisa é a sabedoria humana, outra coisa é a sabedoria divina ou de Deus. É porque essa sabedoria de Deus, ela se manifesta na sabedoria humana. Afinal, como é ser sábio? É alguém que se deixa
a palavra às vezes não é muito boa, mas se possuir desse Espírito de Deus e que possa olhar o mundo e agir no mundo iluminado, inspirado por esse Espírito de Deus, que nós, na nossa tradição cristã, católica, não só católica, mas cristã, chamamos da ação do Espírito Santo. Ser boa, ser misericordiosa, ser justa. Acho que esses três aspectos são fundamentais juntos, né? Porque para você ser uma pessoa boa com alguém, com um amigo, com um filho, com um esposo, com um marido, às vezes você tem que ser duro com aquela pessoa. Não é ser violento, é ser duro, porque você se sente responsável, né? Então eu acho que a conjunção desses três aspectos, a conjunção é fundamental, né? Eu acredito que isso não é um esforço somente humano. Eu quero ser bom, eu quero ser justo, e eu vou ser bom, eu vou ser justo, sem essa ação, como você disse, vindo do alto. O apóstolo Santiago, no capítulo 3, ele fala da sabedoria que vem do alto. Portanto, a sabedoria de Deus. Sempre que se fala na Bíblia, na palavra de Deus, em sabedoria, significa o olhar de Deus sobre o mundo, sobre nós, sobre os acontecimentos. E essa sabedoria que nós devemos ter, quer dizer, a capacidade de ver o mundo, os outros, Deus e a nós mesmos com o olhar de Deus. E Tiago dá algumas características desta sabedoria. Diz ele, é pura. É pura significa não se contamina pelo poder, porque o poder é uma tentação permanente em nós. Mas quem é guiado pela sabedoria que vem do alto não se deixa contaminar pela busca do poder. Depois Tiago diz que a sabedoria é pacífica. Pacífica significa que se alimenta da paz que vem de Deus. Se alimenta da paz de Deus, não quer divisões, não procura e, ao contrário, trabalha para aproximar as pessoas. Mas a sabedoria que vem de Deus é modesta. Quer dizer, relaciona-se com respeito ao outro, com educação. Não se impõe. Quem tem a verdade não deve impor a verdade. Apresenta, como Jesus fazia. Ele apresentava a sua proposta. No final dizia, se alguém quiser me seguir, quiser. E ele ia adiante. Assim deve ser também o nosso comportamento. A sabedoria é conciliadora. Quer dizer, não age com orgulho ou imposição, mas procura unir as pessoas, conciliar as pessoas. No mundo de tanta divisão, onde cada um quer ser um rei, a sabedoria que vem do alto promove a aproximação dos corações. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia, olhar voltado para o coração do pobre, o coração voltado para o pobre. A misericórdia nos leva a acolher, a amar o outro, buscar o seu bem com toda sinceridade. Então, quero saber se eu estou sendo conduzido pela sabedoria do alto. Eu pergunto a mim mesmo, o meu coração é misericordioso? É que nem o coração de Deus voltado para nós necessitados? A sabedoria que vem do alto é sem parcialidade. Quer dizer, não toma partido e não cria divisões. E mais ainda, não vive segundo o próprio interesse, mas procura colocar o interesse do outro acima de qualquer outra coisa. A sabedoria que vem do alto é sem fingimento. Age com transparência e honestidade, sem esconder-se sob a máscara da mentira, porque o fingimento é o contrário da verdade e Jesus é a verdade. A verdade vos libertará, disse Jesus. Quer dizer, andar na verdade é ser conduzido pela sabedoria que vem do alto. Enfim, se a sabedoria é um dom do alto, cabe-nos pedi-la, cabe-nos
gritar ao Senhor para ter essa sabedoria, para ter o olhar de Deus sobre o mundo, sobre os outros. E também são felizes, bem-aventurados, aqueles que educam os outros para se guiarem com sabedoria. E é isso que eu desejo que aconteça com você, que a sua vida seja uma vida de um sábio, de alguém que se conduz pelos valores, pelos princípios que Jesus veio trazer. E para isso eu invoco sobre você, sobre as pessoas que lhe são queridas, as pessoas que o cercam e a cercam, invoco a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe dê então e renove cada dia essa sabedoria que nasce em seu coração, que Ele quer dar a cada um de nós, seus filhos e filhas, porque muito lhes ama.